feito. Que Deus possa abençoar a nossa noite, a sua noite. Que Deus possa fazer coisas grandes. Que verdadeiramente cumpra-se a palavra em nossas vidas. Que aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem chegou ao coração dos seres humanos, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus abençoe, do fundo do meu coração, todas as famílias da nação brasileira. Cadê a primeira pessoa? Cadê a segunda? Cadê a 100ª pessoa? Vamos ver as pessoas que irão adentrar. Que Deus abençoe. Sei que muita gente está saindo do trabalho, mas a hora que tinha era esta, tem que ser agora. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Só alguém responder sim. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Agradeço. Muito obrigado pelo sim. Então vamos continuar. Do fundo do meu coração, que se cumpra a palavra de Deus em nossas vidas, das nossas casas, da nossa família, que diz que o justo viverá pela fé. E contudo, se ele retroceder, a alma do Senhor não tem prazer nele. Então, a ordem de Deus não é para você retroceder. A ordem de Deus é para você continuar marchando. Continuar marchando. A fé é o fundamento das coisas, das certezas que se esperam, mas não se vê. Nós temos fé. E é por fé que eu chego aqui e faço uma live. Quantas coisas aconteceram no dia 20. Aquela caixa, que foi daquelas 3 caixas que vi, elas começaram a ser aberta uma. Ainda faltam alguns detalhes que está contida nesta primeira caixa. Que vi a pessoa de André Mendonça. Dei detalhes, detalhes da pessoa de André Mendonça. Dando detalhes da pessoa de André Mendonça, eu tinha dito que via 3 caixas chegando na mão de André Mendonça. E havia uma determinação: abra as caixas. E a primeira ia ser completamente destrutiva, destruidora. E assim foi no dia 20. Assim foi no dia 20. Todas as informações que saiu na imprensa da Polícia Federal sobre Lulinha, sobre tudo que está acontecendo no território nacional brasileiro. No livro de Amós 3,7, a palavra de Deus diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Vamos falar então de segredo, enquanto você deixa o teu like, que é a tua curtida, para que o YouTube possa notificar o maior número de pessoas. E assim possamos ser uniões de milhares de pessoas numa só live. Pois a palavra de Deus diz: onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se fará presente. São, nesse exato momento, 18h55. 18h55. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. 21 de agosto, 18h55. E aí então a primeira caixa começa a ser aberta. Coisas bombásticas, seríssimas e graves, mas muito graves. O que aconteceu não terminou ainda de ser divulgado todas as informações dessa primeira caixa. Ainda vai ter informação que vai sair. Mas quando chegar a hora, e essa hora vai chegar, de abrir a segunda caixa, meu Deus, aí não há mais condições. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Enquanto vocês estão entrando, estão chegando, compartilhando essa live com o maior número de pessoas possíveis, eu quero dizer uma coisa para você. Preste bem atenção. Outrora, mais ou menos janeiro de 2026, eu falei em uma das lives, ou algumas lives, em janeiro de 2026, sobre a figura de uma pessoa. E essa figura dessa pessoa era Joesley Batista. Eu tive mais do que um sonho. Foi algo muito bonito. Eu não consegui mais dormir.
de ontem para cá. E eu pensei em tudo aquilo que vi. Era como se eu tivesse uma revista nas mãos. E essa revista fosse passado por um anjo. E eu passava essa revista. E eu lia cada coisa que há um ano eu venho falando. Porque se não fosse assim o Espírito de Deus relembrando, não dava para relembrar. E eu me lembrei de João Batista em uma das páginas. Que haveria um simples acordo, mas o acordo seria rompido. Por quê? Isso houve lá. Houve lá umas conversas lá na Casa Branca com Donald Trump. E todo mundo no território nacional brasileiro ficou triste. Outras pessoas falaram, Donald Trump traiu a gente, se vendeu, e lá etc. Eu digo, não. Foi dito em janeiro de 2026 que havia isso. 2 semanas depois houve. Mas depois quebraria o acordo. E eu li essa história, mas numa página nova nesse sonho, que foi às 2 da manhã, porque já tinha passado da meia-noite, 2 da manhã do dia 21. E eu vi pessoas, não só Joelis Batista, mas vi pessoas tentando amenizar as coisas. Não haverá quem possa amenizar. Não haverá quem possa amenizar. Eu vi o presidente Donald Trump com aquele Marco Rubio e eles diziam, manteremos a estratégia até chegar ao ponto. E eles batiam num ponto que eram 2 pontos. As eleições do Brasil em 2026, segundo aquilo que eles querem, não vão mudar, e as organizações terroristas, já classificadas pelo território americano. E eu li aquilo. E eu perguntei a Deus, há mudança? Não há mudança. Não vai haver mudanças. Enquanto você deixa o teu like, que é a tua curtidazinha, para que o YouTube possa notificar, e mandando essa live para o maior número de pessoas que você puder, para que elas possam adentrar. Eu sei que muita gente está dirigindo, estão no transporte coletivo, estão com fone de ouvido. Como é que você sabe? Eu vejo. Eu vejo. Diante de Deus eu vejo. Eu vejo pessoas no transporte coletivo com fone. Olha lá. E vejo algumas pessoas dirigindo, assistindo. E vejo outras no trabalho, não sei onde é que eles estão, mas estão vendo. A irmã Regina disse, acabei de colocar o fone. E outras pessoas também. E as pessoas perguntam, como é que você sabe? Eu vejo. Eu falo diante de Deus, eu vejo. Do mesmo jeito que eu consigo ver, nesse exato momento, Donald Trump, nesse exato momento, você tá doido? Não, tenho certeza. Conversando com Marco Rubio e o diretor, o secretário do Tesouro Nacional americano, conversando sobre o Brasil. Se aqui tivesse alguém que quisesse ouvir, ser avisado, ou sendo da direita ou da esquerda, estava assistindo essa live. E a conversa é essa. Manteremos a estratégia. Ou come no nosso prato, ou não come. E a gente vai fingir, somente fingir, que a gente quer alguma coisa. Mas o que nós queremos, nós iremos conseguir. Há uns 20 dias atrás, eu falei sobre o Elon Musk. A figura dele, ele ia começar a aparecer novamente. Estava sumido. O Elon Musk começa a aparecer novamente. E vocês irão ver,
nos últimos 30 dias, Elon Musk, Donald Trump, secretário do Tesouro americano, Marco Rubio. Eu perguntava a Deus lendo essa revista. Era colocada em minhas mãos uma revista. E o anjo dizia, lê. Lê. Eu vi eu tenho que falar isso mesmo, Senhor? Não? O Senhor pode me dispensar nessa? Tá, eu vou dar só isso, tá bom? A Bíblia fala o seguinte: o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que acampe ao teu redor. Se não tem anjo, querido, ao teu redor, o diabo ceifa a tua vida. Por que que Deus, a palavra de Deus diz que nem dorme nem cochila o guarda de Israel? Porque se ele dorme, acabou-se. Se ele cochila, acabou. Quem te guarda não dorme nem cochila. Eu darei ordem aos anjos a teu respeito. Quer mais? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, o guarda e o livra. Tem gente que diz assim, eu tenho 50 anos, eu nunca vi anjo. Amém. Eu consigo ver. Agora tem encontros que são marcados muito fortes. E aí eu tive 2 ou 3 encontros que era decreto. E decreto é coisa que assusta e dá medo. Porque ou você faz, ou você morre. Mais ou menos assim. Decreto para ir para Joinville, Casa da Paz. Foi um decreto. Eu não tive escolha. Eu relutei 9 meses, como vocês sabem, mas foi um decreto. Eu obedeci o decreto. No Ceará, Deus me deixou com o Instituto Reginaldo Rolim. E alimentando 600 famílias. Louvado e agradecido seja Deus, porque Deus me permitiu isso. Eu disse, eu quero alimentar as pessoas pobres à margem da lei. Porque para Deus somos todos iguais. Do meu estado. Então, falar do meu estado, no meu estado está uma coisa horrível. As organizações terroristas, porque se não é organização terrorista, eu não sei o que é. Se eu postar para vocês o que está acontecendo no meu estado, vocês vão dizer, meu Deus, nem no Rio de Janeiro. Aqui no meu estado, o cara, aquele CV cobrou 300 mil reais para o prefeito fazer campanha. Senão, matava todo mundo. Vereador não podia fazer campanha, prefeito. Mais de 100 viaturas de polícia militar e civil foi para o interior. Casas, policiais militares, escotando moradores, mudando de casa. Dá para entender? Ô vergonha. Policiais militares escotando mudança de outros policiais militares porque foram expulsos de suas casas. Isso tudo no Ceará. Do Ceará também, o município de Maranguape é a cidade mais perigosa do Brasil. E diz que no Ceará tem segurança. Diz que no Ceará tem segurança. Se eu postar as coisas horríveis desse estado, do meu estado, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. E ainda diz que não é terrorista. Então vamos lá. Deixa eu falar aqui uma coisa. Eu continuei lendo a revista e eu quero, isso aqui é grave, gente. É grave, é grave. É grave, é grave, é grave, que eu vou dizer aqui nesse sonho. E Deus diz assim, daqui para frente vai ser um pior do que o outro. Ou seja, um mais forte do que o outro. Regional. E eu continuei lendo a revista. E lendo essa revista, eu continuei lendo e continuei vendo. E aí eu entrei naquela peleja com Deus. E eu perguntei mais uma vez.
eu sou tão desligado de certas coisas que eu não tenho firmeza no que eu vou dizer. Quando é a eleição, primeiro turno? Quando é a eleição? Me diz aí. Pra você ver como eu não sou ligado nessas coisas. Eu falo disso porque eu tenho sonhos, mas o dia eu não sei. Quando é o primeiro turno das eleições no Brasil? Quando é o primeiro turno? Dia 4 de outubro. Pronto. Dia 4 de outubro. É o primeiro turno das eleições. E aí eu entrei no estreito com Deus, né? E perguntei a Deus, por que é, de novo, que eu não consigo ver essas eleições? De forma normal, não. A não ser que haja uma intervenção. Completamente. Essa intervenção será dos Estados Unidos da América. E aí hoje eu perguntei, será antes ou será depois do primeiro turno? Gente, hoje é 21, tá? Daqui a 15 dias, vai dar mais ou menos o quê, gente? Hoje é 21. 15 dias dá o quê? Alguém me ajuda aí. Hoje é 21. Daqui a 15 dias dá o quê? Vou esperar alguém escrever. Sempre eu peço a ajuda de vocês. Dá o quê? Vamos lá, primeira pessoa. 6, dia 6. 6 de setembro, é isso? 6 de setembro, mais ou menos, né? É 6, 5 ou 6 de setembro, por aí. Bom, vamos lá. 5 ou 6 de setembro, daqui a 15 dias, que hoje é 21. 6 de setembro. Então, daqui a 15 dias, que hoje é 21, 21 com mais 15 dá 36, dá lá para 6, né? É mais ou menos isso. Então, 6 de setembro, supomos, 5 a 6 de setembro. O que vai acontecer? Aí eu continuei lendo, eu vi os 15 dias. Gente, eu vou ser sincero, dando todas as certezas. Eu não tô aqui, eu não sou de suposições. Não sou. Eu sou de falar e dar datas e dizer, até essa data aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa. Ao abrir da segunda caixa, das primeiras revelações da segunda caixa, não vai haver mudanças. Um mês atrás eu falei, olha, eu não sei se os candidatos a presidente da República serão os mesmos candidatos que aí estão. Há um mês atrás eu falei isso. Quem se lembra disso, diga eu. Em live. Quem se lembra disso, diga eu. Há um mês atrás eu falei que não sabia se os candidatos a presidente da República seriam os mesmos candidatos que estão aí. Quem se lembra disso, diga eu. Pronto. Há um mês atrás. Hoje é 21 de agosto de 2026. Um mês antes. Eu vou te continuar dizendo. Eu não sei se os candidatos serão os mesmos, porque eu vi um reboliço. Reboliço que lá está em Ezequiel 37:7. Houve um reboliço. E disse que se o Flávio Bolsonaro continuar até o final, ele vai ser apossado presidente da República, quer queira ou quer não queira. Não adianta. Se tem gente pagando ainda para poder ver que em dezenas de sonhos que eu tenho, vai haver intervenção dos Estados Unidos completa, sem arrodeio. Vai ser mais forte do que muita gente pensa. Nesse inteirinho, quando eu estava vendo, eu vi caixas. Mas não era as caixas daqui que estão na mão de André Mendonça. Porque quando eu falei das caixas, eu falei de André Mendonça. E vocês sabem disso. E ele, logo 2 dias depois, começou a soltar as coisas poderosas, ou a Polícia Federal soltou, não sei. Mas eu falava da André Mendonça. Só que eu vi caixas, só que não era do Brasil. Não estava na mão de André Mendonça. As caixas que eu vi agora estão na mão dos Estados Unidos, de Marco Rubio, de Donald Trump. Gente, o que é 2 caixas lá. São 2 caixas. Aqui são 3. Começou a ser aberta uma, que essa investigação do Lulinha aí. Todas essas provas que estão saindo aí, a Veja e tudo, relatando. Escute, quando, gente, quando
Preste bem atenção que eu vou dizer. Quando essa caixa lá dos Estados Unidos, que são duas, forem abertas por Donald Trump, uma interrupção. Vocês estão me ouvindo? Pronto, voltou, né? Pronto, voltou. Vocês estão me ouvindo, né? Normal? Muito obrigado. Quando for aberta essa caixa lá dos Estados Unidos, que lá dentro tem provas já concretas, não a ser investigadas. Eu vi isso no sonho. E as provas dessas duas caixas que tem com Donald Trump, Marco Rubio e o seu time começaram a ser investigadas 3 meses depois que o presidente norte-americano assumiu a presidência dos Estados Unidos. 3 meses depois que ele assumiu. E tá tudo guardado. Esse negócio não existe como. Por que ele não usou? Porque está esperando a hora certa para usar. Se engana quem quer aqui em território nacional brasileiro. Se engana quem quer. Eu vou dizer algo que hoje Deus diz assim, detalhe com riqueza de detalhe. Pode até ser que o candidato Flávio Bolsonaro saiba de alguma coisa. Pode até ser. Se ele não sabe, então ele vai ter que se aconselhar comigo, porque eu estou dizendo aqui. E vai acontecer. Porque acontece. Se assistir aqui, vai dizer assim, rapaz, ele falou antes, aconteceu depois. O que eu estou falando aqui é segredo de Estado. E é americano. O que eu estou falando aqui é segredo de Estado e é americano. Eu vou repetir de novo. O que eu estou falando aqui é segredo de Estado e é americano. Vocês vão ver os Estados Unidos liberar provas. Não tem negócio de investigação. Provas concretas sobre o território nacional brasileiro, quando ele começar a abrir a primeira caixa, daqui uns dias ele abre. Você sabe o que ele está fazendo? Eu vou segurar essas caixas. Vou segurar para abrir na hora certa. Mas eu estou esperando as outras 2 caixas que estão na mão do ministro André Mendonça, para que eles, por si, se destruam. E pode haver, como eu disse, há 30 dias atrás, antes dessa data de hoje, 21 de agosto de 2026. Olha aí que detalhe. Pode ser que os candidatos que aí estão, possam ser que não sejam eles. Foi desse jeito que eu disse. Está marcado no YouTube, não tem como voltar atrás. Escute. Não há mudanças. Pode haver ligações do presidente daqui, de Beltrano, de Deltrano, de Cicrano daqui. Não tem mudança. Não tem mudança. Porque aquilo que se diz não é aquilo que é real. O real eu estou dizendo. O real eu estou dizendo. E o Brasil tem que se preparar, porque agora, não é daqui a 2 meses, é agora. O Brasil tem que se preparar para que possa acontecer tudo. O que não aconteceu desde o descobrimento do Brasil. Eu falando diversas vezes. Se alguém amanhã... eu infartei. Infartou porque quis. Você assiste a minha live, não tem como infartar. Não tem como infartar. Não tem como infartar. E eu vim aqui e Deus disse assim, vá lá e garanta que não vai haver mudanças. E fale dessas 2 caixas que você está vendo no seu sonho, que está com o presidente americano e Marco Rubio. A sentença lá nos Estados Unidos já foi decretada. A sentença lá já foi decretada. Não há como mudar. Mas vamos ver. Vamos ver que pode ser que provas comecem a surgir a partir de hoje, vindo dos Estados Unidos. Prova sobre prova. Porque
Já estava tudo certo, já era sabedor dessas provas há 2, 3, 4 meses. Só que tinham que soltar só hoje, só amanhã, só segunda, só no dia 22, só no dia 23, só no dia 24, só no dia 25. Essas provas, elas têm datas para ser soltadas. É como uma mensagem. Você programa ela para ela ir. Elas têm datas para ser colocadas. Programe a sua casa, programe a sua família, programe, você se programe para esses eventos que acontecerão no território nacional brasileiro. Em 1 minuto pode mudar tudo. Imagine um dia. Em 1 minuto, tudo pode mudar. Imagine em 24 horas. Hoje vocês podem dormir, sendo que o presidente e os candidatos são os dois aí, os que estão emplacando a chapa. Mas amanhã pode ser que não seja. As eleições de 2026 não serão normais. Eu já falo isso desde novembro de 2025. Novembro, dezembro, e lá para cá. Não serão normais. Eu ainda não consegui ver ela normal sem que haja um reboliço. Tem que acontecer um reboliço. Então, nós iremos ver isso acontecer. Nós iremos ver. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu continuei lendo. Eita, vou ter que falar isso, senhor. Eu continuei lendo e eu vi. Meu Deus. É sério, hein? Eu continuei vendo e eu vi um espírito. Ele vinha causar tumulto e bagunça, né, no meio das autoridades judiciárias, os ministros e tudo. E eu vi 2 ou 3, né, tipo assim, partindo para cima, chamando para briga, e o espírito mais forte, daquele que se apoderou de Davi, que derrotou Golias, se apoderando do ministro André Mendonça. Deus vai fazer a situação se agravar. É necessário. Eu vou repetir. Deus vai fazer essa situação que eu estou falando agora acontecer e se agravar. Para que, de hoje a 15 dias, não é que vai acontecer isso, tá? É algo fictício. Os céus possam cair sobre as nossas cabeças, que moram no Brasil. Porque a força do que está vindo aí, ela é muito forte. Muito forte. E haja jornalismo, eu digo isso, gente, desde há mais de 3 meses. Haja jornalismo, era para ter o dobro da imprensa nacional brasileira para se divulgar tanta informação. E é para ter. E o Fantástico, eu já disse isso há 2 meses, vai começar a mudar até o Fantástico. Vai começar a falar de coisas que são muito fortes. Muito fortes. Então que chegue aquilo que tem que chegar. Fiquem atentos o restante das informações que ainda está na primeira caixa, que foi aberta. Elas são destruidoras. Mas quando a segunda caixa começar a ser aberta, gente, sinceramente eu não vejo possibilidade do Brasil ficar de pé, das eleições serem umas eleições pacíficas e normais. Eu quero finalizar o sonho e vou dizer de novo. Há uns 10 dias atrás eu falei, gente, como é o nome daqueles caras pintados no tempo de Collor? Que ano era? Aí vocês até falaram o ano, não sei se era 92, não sei. Vai haver uma informação através de Deus
e vai haver uma movimentação em território nacional brasileiro que não havia antes. Foi em 1992, os caras pintados do Collor de Mello. Vai haver de novo. E talvez nem os políticos da direita saibam, nem o da esquerda. Mas algo vai forçar que o Brasil, as pessoas vão fazer as suas movimentações pacíficas, mas vão voltar igual os caras amarela. Então, para isso acontecer, existe algo que Deus vai inflamar para que aconteça. Permitir um empate, uma briga, de autoridades a autoridades. Não sei se quebra de protocolo, não sei. Mas algo muito forte para que manifestações nesses 15 dias possam inflamar o território nacional brasileiro. Então, vamos continuar atentos a partes espirituais, como foram ditas. Eu sei que são poucos dias, vai dizendo, e acontece, já começa a acontecer hoje, né? Daqui para 21 horas, 22, já começa a sair coisas. Amanhã começa a sair. Mas vamos ficar muito atentos desses 15 dias a partir de hoje. A qualquer momento pode acontecer algo que pode mudar tudo em território nacional brasileiro. E esse algo está para acontecer. Somente alguns reajustes estão sendo feitos. As pessoas não se atentam, mas em novembro e dezembro de 2025, eu falei em lives que eu via os Estados Unidos se aliando com o Paraguai, né? Com a Argentina, tomando a Venezuela, com a Venezuela, né? E outros países vizinhos, e tomando as fronteiras e os mares e as fronteiras rodeando o território nacional brasileiro. Eu vou dar data, novembro e dezembro de 2025, falei diversas vezes. Lá, naquela época, era impossível acontecer. Impossível. Não vai acontecer, não vai acontecer. Aconteceu. Será que tem alguém aí para dizer, eu vi, assisti as lives e verdadeiramente aconteceram? Verdadeiramente aconteceram. E não havia possibilidade, igual eu estou dizendo hoje. Eu disse, olha, vai acontecer que os Estados Unidos vai se voltar contra o Brasil. Pode, eu disse até assim, pode haver dos 180 países, eu chutei, 180 países no mundo. Para todos os países, o mais importante para Donald Trump será o Brasil. Por quê? Porque Deus, que criou os céus e a terra, e o inferno e tudo que nele há, colocou na cabeça de Donald Trump, novembro e dezembro de 2025. E ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Não adianta, né? Não adianta falar manso, não adianta tentar côrdo, não adianta tentar nada. A comida, o prato da comida está na mesa. Ou você come o que eu estou lhe dando e pega o beco, ou vai ser assim, 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 assim. Acabou. Não vai ter outro. Não terá outro. Eu digo com riquezas, de muita riqueza de detalhes. Verbo de Deus, Renan Maciel, todos vocês. Maranata, Cristão de Opinião, Profecia Forte, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Uma riqueza de detalhes. Que eu digo, gente, eu sei que tem pessoas que... as pessoas têm alguns canais, né? E não tem sonho, não é profeta, não tem visão, revelação, não tem dons, e eles estão me assistindo aí agora. Eles pegam e assistem e escrevem para depois tentarem falar mais ou menos o que eu falo. Só que quando tu posta, besta, quando tu posta, o horário não bate com o meu, o horário 1 milésimo segundo. Tá feio.
E as pessoas estão tão sensíveis em território nacional brasileiro, tão sensíveis, que acredita em qualquer besteira. Desculpe a força da expressão. Eu estou dizendo a pura verdade. Eu sei que eles estão aí, porque eu estou dizendo, eu sei quem está do outro lado. Eu sei quem está do outro lado. Eu sou uma pessoa verdadeiramente espiritual. Eu não estou brincando aqui de ser espiritual. Não, eu sou. Aí, rapaz, é tanta gente, tem mulher, agora tem uma mulher, aí tem uma mulher que fala tanta besteira, que se fosse, aquele fosse esterco, menino, enchia as fossas tudinho do território nacional brasileiro. Menino, vamos procurar uma lavagem de roupa. Nem para vidente vocês servem. Nem para vidente vocês servem. Nem para vidente vocês servem. Aí eu tive um sonho. O interessante é que em 2022 ninguém sonhava. Eu comecei, sonhei, tive um sonho. O primeiro sonho que eu tive foi das eleições. E bateu tudo em um sonho, e aconteceu. Todo mundo agora em 2023, indo para 2024, tá começando a sonhar. Me perdoe a força da expressão. É porque eu sei que os caras, as pessoas estão aí, as mulheres, vocês têm que me pagar, hein? Vocês têm que me pagar, vocês têm que pagar muito dinheiro pra mim, hein? Tá aprendendo comigo, tem que me pagar. Mas eu vou dizer uma coisa, é pra vocês. Vão criar vergonha na cara, vão se converter. Se o negócio da espiritualidade não é com você, sai fora. Não é pra você, sai fora. Deixa de enganar as pessoas. As pessoas estão sensíveis, sabe? E aí é tanta gente disseram que em 2023 o Brasil ia passar fome, esconda alimento, estoca alimento, não sei o que e tudo mais. Tira todo o dinheiro do banco. Eu disse, ó, o meu não vou tirar. Tem pouco, mas não vou tirar. Né? E aí as pessoas encheram o celular de coisas. Né? Encheram o celular de coisas. Aí disseram, vai faltar alimento, tá todo mundo dizendo, o profeta A, B, C, o alfabeto inteiro. Aí diga assim, se você estocar alimento, vai ficar tudo podre o alimento. Cadê? Faltou alimento? Aí vai ter um apagão 2025, apagão. Tá todo mundo falando apagão. Vai ter apagão na casa de quem não pagou a luz, de quem não pagou a conta da luz. Aí vai lá e pum, e corta. Aí vai ter apagão. Tô dizendo isso, gente, para vocês se acordarem. Quem não gostou do que eu tô dizendo são esses que vivem assim. Já estão saindo. Faz favor, não saia não. Me bloqueie. Não saia, me bloqueie. É um favor que você me faz. Então, é assim. Deus fala, Deus cumpre. Eu vou repetir. Deus fala, Deus cumpre. Você tem que botar sua cara, dar palmatória, dar detalhes com riqueza de detalhes. Riqueza. Nem assistir a minha live e dizer, agora os Estados Unidos vai invadir o Brasil. Os Estados Unidos vai invadir. Agora, quando eu comecei a falar em novembro de 2025, antes do Donald Trump ganhar, eu já disse, ó, vai ser assim, ele vai libertar a Venezuela. Dei detalhes, aconteceu tudinho. Tem pessoas que me assistem, que são pessoas inteligentíssimas, estudadas em guerras, em estratégias militares, que sabem disso, que desde o começo eu dou detalhe como é que ia ser. Aí agora, porque estão vendo as coisas realmente acontecerem, aí tá todo mundo dizendo a mesma coisa. Rapaz, essa internet levantou tanta gente sem futuro. Pelo amor de Deus. Me desculpe, eu sou profeta, eu sou um atalaia, e eu não falo daquilo que tá aqui não, tá? A boca fala daquilo que o coração tá cheio. Porque tem tanta gente, rapaz, com medo, tanta gente com tanta coisa. As pessoas brincam com a sensibilidade dos outros, Deus me livre. Agora eu faço o seguinte, eu peço pelo amor de Deus, me fiscalize e olhe se não vai bater o que eu estou dizendo agora. Não é que já aconteceu, eu terminei a live, vai começar a acontecer. Né? Dia 22, dia 23, 24, 25, nas 72 horas... começa a acontecer, umas 107 horas. Já começa a acontecer tudo isso. Questão de 4, 5 dias.
É somente isso. Eu peço que vocês que me seguem, me assistam e fiscalizem. Aí vocês tirem as conclusões de vocês. Porque a palavra de Deus diz: fazei prova de mim para ver se o Espírito vem de Deus. Eu ainda cito a palavra. Faça prova. Você olha lá, você vê lá, entendeu? Você assiste e fiscaliza. Ó. Realmente está aqui. Ó. Eu acompanho ele faz tempo e eu tenho prioridade. Eu tenho certeza de poder dizer isso aqui. Pronto, acabou. É simples assim. Quem não teme, não tem o que se esconder, né? Não tem o que se esconder. Não tem o que se esconder. Ó, eu não vou dizer nada. Vocês é que vão dizer amanhã se aconteceu ou não aconteceu. Ou Verbo de Deus, né? Ou Renan Maciel, ou Profecia Forte, ou Maranata, ou Cristão de Opinião, e assim. Esse pessoal bom. Eles que vão dizer, eles vão fazer os cortes, e eu peço, faça os cortes, mas deixa acontecer. Aí você bota a hora e a data. Hoje, agora são 19h33. 33 é a idade de Cristo. 19h33, do dia 21 de agosto de 2026. Pronto. É bom assim, apesar que o YouTube dá data e da hora. Da data e da hora. Da data e da hora. Da data e da hora. Ai, Jesus. Ô, Senhor. Sim. 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 Olha, existe um homem que fez existe uma pessoa que fez um voto a Deus. E as coisas para essa pessoa começou a andar, começou a funcionar. Porque Deus cumpriu e abriu as portas para essa pessoa. E essa pessoa ficou de fazer uma oferta para a Casa da Paz. E essa pessoa está me assistindo. Mas ela não fez a oferta. Você tem coragem de dizer assim, foi eu. Eu fiz um propósito, as portas começaram a se abrir, as coisas começaram a acontecer e eu não paguei o voto. Eu não cumpri. Você tem coragem de aparecer e dizer sou eu? Alguém que botou aqui, Sandra de Oliveira, Mara, fui eu. A espada é de dois gumes, hein, Sandra? Sandra de Oliveira, fui eu. Porque, deixa eu dizer uma coisa para ti. Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu baixei a cabeça, o Senhor disse, tem uma pessoa que fez um propósito com Deus aí. Fez um propósito com Deus. E eu cumpri o propósito e a pessoa não fez. Mas deixa eu dizer, Sandra. Existe um homem que fez algo de um propósito. Deus começou a abençoar, abrir as portas, mudar a situação, dar mais paz, mais felicidade. E o que esse homem também iria fazer para a Casa da Paz é o que nós estamos precisando. E esse homem também está aí. Ele também está aí. Porque ele fez um propósito de um bom dinheiro. Na data 23, nós iremos pagar um bom dinheiro. E ele fez o propósito do bom dinheiro. Mas Deus cumpriu-os. E ele também não cumpriu a parte dele. E Deus está dizendo o seguinte, que esse homem está aí e eu estou vendo ele. E eu estou vendo ele. E justamente a quantia que ele vai fazer é a quantia que a Casa da Paz está precisando. Você não sabe que nesses últimos dias, né, porque não tem como a gente não ficar meio que preocupado, não tem como. Até que o dinheiro seja transferido completo e aí a gente fique na paz, né, por mais 4 meses. Aí fecha aquele valor que eu já disse para vocês, tá? Isso é só para você ver que Deus lhe viu aí. E que você deva fazer aquilo que você prometeu. Não olhe para a quantia, faça. Ó, a pessoa faz um voto a Deus. Olha, se eu ganhar tanto, eu vou dar tanto. Aí Deus dá tanto.
Deus abre as portas, já não vendia mais, já começa a vender. Deus abre, aí a pessoa olha, vamos botar, pai, eu prometi dar 50 mil aqui para Casa da Paz, prometi dar 50 mil, aí não dá. Mas aí Deus abriu as portas e fez milagre sobre milagre. Aí você olha para a quantia e você se acovarda. É por isso que Deus não te coloca sobre o muito que você quer. É por isso que Deus não te coloca sobre o muito que você quer. Porque se Deus te desse tudo o que você quer, você está temendo com 50? Imagine se fosse com 100. Imagine se fosse com 200. Gente, vocês vão ofertar hoje na Casa da Paz. Nós estamos na luta até o dia 23. Vai dar certo. Se essas pessoas cumprirem, né, que não prosperava, que não vendia, está vendendo como nunca, está prosperando como nunca, e sabe da nossa luta. Né? Vocês podem fazer o Pix no Pix 19 606 333 1000 ao contrário 97. 19 606 333 1000 ao contrário 97. O Pix está fixado aí. Esse Pix está fixado aí, tá? Está fixado, peraí. Deixa eu segurar aqui esse negócio. Então tá fixado aí, ó, nos comentários você pode ver. 19 606 333 1000 ao contrário 97. Olha, faça isso não. E tem uma pessoa que ela pensou agora, se ele disser o que eu estou pensando agora, eu vou dar um Pix de tanto. Mas o tanto que tu disse é pouco. Tu tem que aumentar então. Quem foi essa pessoa? Tem coragem de dizer assim, foi eu que falei isso. Quem foi essa pessoa? Só vou esperar você para terminar a live. Quem foi essa pessoa? Você só vai dizer assim, sou eu. Mas o tanto que tu fez é pouco, hein? Para botar o profeta de Deus nesse estreito, é pouco. É pouco. Se fosse você, fazia mais. Porque Deus acabou de ver você falando isso. Quem foi essa pessoa? Agora eu digo, se você mesmo se garante, foi eu. Se esse cara, se ele falar isso aqui, eu dou isso aqui. Aí, tá querendo muito, tá não? Tá querendo muito, tá não? Vai falar, eu vou contar de 1 até 3. Vocês me ajudam aí, se colocar eu, hein? Até 3, hein? Até 3, hein? Fui eu. Pronto. Jaci Pavan, foi eu. Colocou. Ó, Jaci Pavan, foi eu. Você colocou aí 03. Jaci Pavan. Ó, você colocou e foi eu. Aí, tá vendo? Você tá vendo aí, gente? Como é o negócio? Tem gente que coloca a gente no estreito. Mas Jaci Pavan, o que tu falou foi pouco, hein? Foi pouco. Mas eu tenho uma coisa pra dizer. Deus vai transformar a mentira e vai mudar a situação. E aquilo que era para ser maldição será bênção. E aquilo que era para ser maldição será bênção. Porque Deus vai fazer acontecer. O Pix está aí, ó. Faz aí, tá? 19 606 333 1000 ao contrário 97. 19 606 333 1000 ao contrário 97. Eu queria falar para vocês, eu posso falar? Deus está querendo me usar aqui. Tem gente aí brincando do outro lado. Eu posso falar? Se você disser que pode, eu ainda continuo um pouquinho. Como é que eu sei que as pessoas estão pensando isso? Pronto. Se vocês estão dizendo que eu posso falar e Deus está querendo me usar, né? Não posso fazer nada. Tem um homem que este homem iria fazer uma oferta. Eu não queria falar o número da oferta, senhor, só para não evitar especulações.
Esse homem iria fazer uma oferta. Eu vou dizer para você, a oferta dele era de 100 mil. Rapaz, pagava tudo lá. Eu pagava até amanhã, eu pagava. Pagava até amanhã. Eu não esperava nem para segunda-feira. Eu pagava logo, para ficar logo livre. E essa pessoa é um homem. E essa pessoa disse assim, falou desses 100 mil. E Deus está falando com um homem chamado, Deus está tocando em um homem chamado Antônio. Eu não sei se é Francisco Antônio. Antônio. Eu não sou de fazer isso, mas eu estou ouvindo aqui uma voz forte no meu ouvido aqui, ó, que o negócio está sério. Uma voz forte no meu ouvido está sério. Antônio. Tem coisa que o dinheiro não compra, Antônio. É a paz, a saúde e a felicidade. O dinheiro não compra. Tem pessoas que podem fazer, mas não fazem. Mas na hora de pedir para Deus, é um negócio sério. E eu só estou falando isso porque algumas dessas pessoas que já se apresentaram aí, fizeram prova. Se esse homem, aí Deus, eu não vou dizer que Deus desmascarou. Não vou ser assim. Deus desmascarou. Não, eu vou dizer só assim. Com Deus ninguém brinca. Você está aí, Deus está falando aqui. E como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Está ouvindo, homem? Na hora de pedir, quer que Deus dê contratos, né? Quer que Deus dê contratos sobre contratos. E Deus dizendo assim, ó, em uma das reuniões dele, eu cheguei na frente com a minha digital. Foi tão simples para ele pegar uns contratos e ele nem sabe que sou eu. Mas você, Reginaldo, vai dizer para este homem que fui eu, que cheguei na frente deles e assinei os contratos com a minha digital. E ele vai saber que é ele. E o Senhor está perguntando. Eu estou falando porque Deus está mandando. E o Senhor está perguntando. Você quer ganhar os 3 milhões? Você quer ganhar esse contrato? Quanto você quer ganhar? Três vezes, em 3 contratos, o Senhor chegou na frente com a digital dele. Agora eu vou dizer uma coisa, posso dizer sem ofender? Posso dizer sem ofender? Cria vergonha na cara. Porque Deus não é menino. Coloca a tua água aí. A vocês que podem fazer, né, seja a doação que vocês puderem fazer, daquilo que Deus colocar no coração de vocês, por livre e espontânea vontade, vocês fazem, todos vocês. Tá? Por livre e espontânea vontade. Vocês fazem, todos vocês. No Pix 19 606 333 1000 ao contrário 97. 19 606 333 1000 ao contrário 97. Tá fixado aí. Você vai fazer com amor. Com muito amor. Pai, eu te apresento todas as pessoas, tantos que foram revelados, como aqueles que ajudam com aquilo que eles podem, mas fazem com muito amor. Toma ele nas tuas mãos. Abre portas para eles que fazem aonde não tem parede, Senhor. Chega na frente, antes de resolver qualquer coisa, chega na frente deles. Dá saúde. Dá saúde. Porque o dinheiro não vai comprar essa saúde. Mas dá saúde, Senhor, às pessoas que são fiéis, que sabem. Senhor, há 2.000 e poucas pessoas que estão aqui, não sabem, mas aquela pessoa está tremendo a perna, porque sabe que Deus falou. Porque sabe que Deus falou. Porque sabe que Deus falou. Aí a pessoa, colocou, fui eu pensei isso. Não, você não tem nem que colocar que foi você, não precisa. Só tem que cumprir. Só isso. Somente isso. Deus vai abrir portas aonde não tem parede. Aquele que trabalha com venda, que não vendia, vai vender até o que não tem. Vai vender. E Deus vai fazer
contratos sobre contratos, assinar contrato. Escuta o que eu estou dizendo. Mas não seja infiel. Seja fiel. Seja fiel, porque Deus quer fazer por você aquilo que o seu coração deseja muito mais. Eu consagro essa água, quem beber dela vai receber curas, milagres, poderes, maravilha. Deixa eu segurar o celular aqui. Ai, peraí. Eu consagro essa água. Vai receber cura, milagre, poderes, maravilha. Ó, eu consagro o território nacional brasileiro e aquilo que tem que se cumprir, cumpra-se logo, Senhor, nesses 15 dias. Faz o sobrenatural, faz o Brasil tremer das verdades. O Brasil vai temer de verdade. O Brasil vai temer de verdade sobre as verdades que o Senhor vai fazer. Olha. Que Deus abençoe ao presidente Jair Messias Bolsonaro, a sua saúde. Que Deus dê saúde a ele, abençoe sua casa, sua família. Donald Trump, nós abençoamos Israel. Abençoamos e oramos por Israel. E pelo nosso território nacional brasileiro. E por cada uma das pessoas que vão prosperar como nunca prosperaram na vida. Pode ter certeza. Pode, se eu abrir para testemunho aqui, vai ser 3 horas só de testemunho. Eu tenho certeza plena e absoluta. Eu estou orando pela Cris. E peço que vocês orem pela Cris. A Cris é uma seguidora nossa, que são irmãos de você, que nós somos uma família, que ela é de Navegantes. O esposo Daniel e a filha Ohana. Ela estava hospitalizada. Né? E Daniel falou comigo, eu fiquei orando por ela, a pastora orou, a Gabi orou, nós todos oramos, e eu peço vocês que orem pela Cris, porque sempre ela está aqui, Cris, sempre ela está aqui. E ela passou 3 dias hospitalizada, mas já está em casa. Já está em casa, graças a Deus. Mas nós continuaremos orando pela Cris, para que Deus continue sempre dando a vitória. Continuo orando por vocês, para que Deus possa dar a vitória. Muita saúde e muita paz. Que aquilo de bênção que tem que chegar nas tuas mãos, possam chegar logo. Está aí, hein? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. E todo mundo colocou aí, Deus abençoe a Cris. Todo mundo colocou, Deus abençoe a Cris. Deus abençoe a Cris. Então recebe, Cris, a benção que todo mundo está dizendo. Deus abençoe a Cris. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Daniel, um beijão, um abraço para você, meu amigo, e Navegantes. Deus abençoe poderosamente. Ei, ei! Faz a tua oferta com amor e por livre e espontânea vontade. O Pix está fixado, 19 606 333 1000 ao contar 97. Eu abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já disse que amava vocês hoje? Eu amo vocês em Cristo Jesus. Já falei que amava vocês hoje? Eu amo vocês em Cristo Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Pois teu o poder, o reino e a glória, para todo sempre. E aqueles que crê dizem amém. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lembre-se, Deus fala, Deus cumpre. E agora faz a tua parte, tá?